Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre a cultura egípcia. Apesar de ser um assunto que pode ser extraído centenas de linhas de pesquisa, estarei me concentrando mais em algumas linhas de pesquisas específicas, relacionadas ao misticismo, esoterismo e maçonaria. O Egito é um país localizado entre o nordeste da África e o sudeste da Ásia, através da Península do Sinai. É um país mediterrâneo limitado pela faixa de Gaza e Israel a nordeste, o Golfo de Aqaba e o Mar Vermelho a leste. O país é uma das mais longas histórias entre qualquer outra nação, por isso é definida como milenar cultura egípcia. A longa e rica herança cultural do Egito é parte integrante da sua identidade nacional, que ao longo da sua história assimilou várias influências estrangeiras, como dos gregos, persas, romanos, árabes, otomanos e núbios, além de enfrentar muitas guerras nas várias dinastias dos seus faraós. No passado já foi um dos grandes centros do cristianismo, mas foi amplamente islamizado no século VII, e continua sendo um país predominantemente muçulmano. O islamismo é a religião oficial do Egito, e o árabe é a sua língua oficial. O Egito é o país mais populoso do norte da África e do mundo árabe. A maioria do seu povo vive nas margens do rio Nilo, pois o Nilo, além de ser famoso, é fonte de subsistência e economia do Egito há milhares de anos. O Egito no passado era politeísta, e os faraós eram os governantes deuses que comandavam todo o Egito. Por isso, a história do Egito é cercada de mitos, lendas e práticas mortuárias ligadas às várias divindades e deuses que eram cultuados no Antigo Egito, que é o que veremos daqui para frente, como o Egito influenciou as seitas e religiões do mundo moderno. O Egito é citado amplamente no Antigo Testamento, uma cultura milenar que exerceu forte influência na religião mundial, tanto quanto a babilônica, sendo o cenário dos mais variados acontecimentos na história da vida de Moisés, de José e até na fuga do Messias, quando Herodes tentou matá-lo. O Egito representa um símbolo para o mundo dos mortos e para o estabelecimento da maçonaria moderna. E veremos que o mundo e as religiões nunca perderam os reflexos dessa influência até os dias de hoje, seja através da idolatria, magia ou ocultismo, pois as 5 culturas mães, como babilônica, israelita, egípcia, grega e romana, influenciaram e influenciam todas as religiões da modernidade. O Egito está relacionado ao culto dos mortos. Existe até um livro chamado Livro dos Mortos, já que o Egito era perito em feitiços e fórmulas mágicas. Por isso que influenciou a magia e as práticas da maçonaria moderna, e que usam as pirâmides como seu símbolo máximo. O Livro dos Mortos é uma coleção de fórmulas mágicas e feitiços usados nos rituais do Antigo Egito, no trabalho de viagem do faraó ao mundo astral após a morte. Por isso eram colocados em rolos de papiro e colocados junto das múmias. Os egípcios acreditavam na vida além túmulo e criavam feitiços e fórmulas mágicas para que o defunto pudesse fazer a sua viagem ao além com segurança. A barca solar de Ra fazia parte dessa viagem que levava o defunto para sua viagem além do túmulo. Por isso, no mito egípcio, o deus Ra se deslocava em uma barca pelo céu, e durante a noite o deus tinha que atravessar o submundo em uma outra barca, sendo atacado pela serpente Apófis, uma serpente que se apresentava na forma do símbolo do infinito, Ouroboros, e que tentava atacar o navio. Por isso, essas magias tinham o objetivo de ajudar o morto em sua viagem ao outro mundo. Eram também enterrados juntos com o morto vários objetos mágicos e vários outros objetos e pertences que ajudavam a lhe guiar quando chegasse no mundo do além. Eram os objetos mágicos que ajudavam a afastar os eventuais perigos que o espírito do morto pudesse encontrar na sua viagem no além. Um livro com encantamentos e magia era colocado na cabeceira da múmia ao lado dela. Quando os arqueólogos começaram a descobrir as câmaras secretas das pirâmides e sarcófagos, eles ficaram espantados com as mensagens escritas nas entradas das tumbas. Aquele que ousasse perturbar o sono dos faraós, a morte o perseguiria com as asas velozes de uma águia. Anubis é o deus egípcio dos mortos, e que tem relação com o deus chamado Hades dos gregos. Era ele que guiava a alma dos mortos no submundo. Anubis era representado com cabeça de chacal e associado à mumificação e vida após a morte.
também chamado de Deus protetor das pirâmides. A associação de cães e gatos com símbolos mágicos e de proteção é devido eles perambularem durante a noite nos cemitérios. Quando a expedição de Lord Carnarvon e Howard Carter descobriram a tumba de Tutankhamon, misteriosamente começaram a acontecer algumas mortes. Foi aí que a crença nas maldições e feitiços e inscrições na tumba ganharam a atenção da imprensa. O arqueólogo Howard Carter e seu companheiro patrocinador Lord Carnarvon foram os responsáveis por grande parte das descobertas ocorridas em novembro de 1922. A câmara funerária foi oficialmente aberta em 16 de fevereiro de 1923, diante das autoridades egípcias. Mas uma investigação minimizou o caso, dizendo que a expedição apenas entrou em locais infestados de vírus e bactérias. Por isso que muitas mortes abateram aqueles que participaram da expedição nos anos seguintes. Na primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou em uma navalha enquanto fazia sua barba. E o corte teria sido devido a uma picada de mosquito que ele levou durante a expedição. O ferimento não sarava, e nos próximos dias, em uma viagem pelo Cairo, ele foi devastado por uma febre. Logo, a mensagem chegou a Howard Carter, e que a picada de mosquito que Lord Carnarvon levou se tornou uma infecção grave. E de repente, de forma inesperada, Carnarvon chegou a falecer. Nessa época, muitos mitos e histórias se espalharam sobre a maldição da múmia que afetou quem participou da expedição. Outro caso foi do casal Shariel e Gary Mason, estudantes de História da Arte. Um casal que foi a uma viagem pelo Egito e visitou a tumba de Tutankhamon. Eles tiveram uma experiência muito ruim, e foi algo que levou à sua morte nos dias seguintes, através de uma infecção por um fungo desconhecido. E isso foi suficiente para fortalecer ainda mais que os espíritos estavam indo atrás daqueles que violaram a tumba do faraó, que, segundo o que se acreditava, era um local repleto de magias e maldições. O Antigo Egito, na verdade, sempre foi a terra da alta magia e bruxaria, e influenciou a maioria das seitas e sociedades secretas da atualidade. Muitos se perguntam como que os egípcios conseguiram construir aquelas estátuas colossais pesando muitas toneladas, assim como as pirâmides e os obeliscos. Acredita-se que usaram muito mais de ciência do que de magia, de engenharias e fórmulas matemáticas que desconhecemos. Outros acreditam que eles tiveram ajuda de seres extraterrestres ou até de anjos caídos. De qualquer forma, a enigmática cultura egípcia provoca a imaginação e curiosidade de muitos há milênios, e é a fonte das teologias, dos rituais iniciáticos, assim como o símbolo mágico das sociedades secretas, maçonaria e ocultismo da nossa era moderna. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.